Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui com o Conexão CEO no Neofeed. Por favor, assina lá no canal no YouTube, Neofeed Brasil, e em breve a gente também vai ter podcast. E o convidado de hoje é uma pessoa incrível, é um bilionário que largou o conforto da casa dele aqui em Campinas, no interior de São Paulo, e foi com a mulher ajudar os refugiados venezuelanos que cruzam a fronteira em Roraima. Esse é o Carlos Wizard, que do zero construiu um império, comanda empresas como Mundo Verde, Topper, Rainha, Pizza Hut, KFC, Hub Fintech, escolinha de futebol com Ronaldo Fenômeno. E se eu ficar falando aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando o número de empresas que ele tem. Então é melhor ele contar pra gente. Wizard, muito obrigado por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. É um prazer recebê-lo aqui. Sambrana, satisfação estar de volta com você e compartilhar experiências, compartilhar, acima de tudo, vivência daquilo que eu pratico no mundo empresarial e, conforme você citou ultimamente, eu estou um pouco fora do mercado, estou lá em Roraima com a Vânia, minha esposa, já está completando quase um ano. É isso que eu queria saber, Wizard, como é que foi essa mudança de rotina? Você comanda, como eu falei agora na abertura, dezenas de empresas, tem negócios bilionários, é um bilionário, e largou todo esse conforto para ir para Roraima ajudar os refugiados. Como é que foi essa decisão e como é que tem sido essa sua rotina? A explicação para essa pergunta, Sambrana, tem muito a ver com a minha ligação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu comecei a seguir a igreja junto com meus pais quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tinha 19 anos, eu passei 2 anos em Portugal fazendo um trabalho missionário, um trabalho voluntário. Quando eu tinha 41 anos, eu me desliguei dos negócios, fiquei 3 anos no Nordeste do Brasil com a esposa e os filhos, cuidando de um grupo de 200 missionários naquele momento. E agora, já numa outra fase da vida, os meus filhos Charles e Lincoln Martins estão à frente dos negócios e eu fui novamente designado pela igreja a fazer essa missão humanitária de acolhimento dos refugiados venezuelanos que entram no Brasil em busca de refúgio, abrigo, melhores condições de vida. E como é que tem sido essa rotina? Como é que é o seu dia a dia lá em Roraima? O que você tem feito? Como tem acolhido esses refugiados? O nosso trabalho, por um lado, é complexo e, por outro lado, é simples. Ele é simples no sentido de que nós temos a missão de receber as famílias, cadastrar essas famílias, fazer um levantamento nos outros estados brasileiros onde existe oportunidade de trabalho, de emprego, identificamos famílias acolhedoras, nós negociamos com as 3 grandes empresas aéreas brasileiras, Azul, Latam e a Gol, assentos disponíveis no voo para transportarem esses refugiados, esses imigrantes até o sul do país, e nós identificamos então as áreas onde tem mais oportunidades de emprego. Não adianta eu tirar um desempregado lá de Roraima e mandar ele para uma outra área que ele vai ficar desempregado, ficou tudo no 0 a 0. Então, dentro dessa dinâmica, nos últimos 10 meses, nós já conseguimos interiorizar, abrigar, acolher mais de 3 mil pessoas. 3 mil venezuelanos foram acolhidos no Brasil. Sim, e a nossa satisfação é saber que, passado 30, 60 dias, eles já estão trabalhando, já estão inseridos na sociedade, já estão caminhando com as próprias pernas e estão se mantendo com recursos próprios. Você é um empresário bem-sucedido e tem muitas conexões, conhece muitas pessoas. Isso tem ajudado, como você disse, negociou com a TAM, com a Latam, com a Gol, com a Azul, e tem ajudado a arrumar emprego para essas pessoas também? É um conjunto de esforços, Sambrana. Posso dizer para você que eu não sou o único responsável por esse resultado. Lá em Roraima, hoje, existem mais de 100 agências colaboradoras que trabalhamos com o objetivo de auxiliar esse imigrante. Então, sendo específico na sua resposta, a minha influência como empresário ajuda? Sim. A minha ligação com a Igreja de Jesus Cristo ajuda? Sim. Mas, hoje nós trabalhamos de uma forma que ela é interreligiosa. Nós temos ali católicos, nós temos espíritas, batistas, adventistas, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Rotary, Lions, instituições diversas que contribuem no acolhimento, porque essa é uma causa sem bandeira.
ela não é nem política, nem comercial, não tem nenhum interesse pessoal, ela é puramente humanitária. Quais são as principais dificuldades dessas pessoas quando elas chegam ao Brasil? O que vocês têm encontrado? Em primeiro lugar, é difícil a gente que está aqui no sul do país conceber a condição que aquele indivíduo chega lá na nossa fronteira, Roraima com Venezuela. Uma crítica que eu recebo todos os dias nas mídias sociais é: nós temos tantos pobres no Brasil, por que foi auxiliar o pobre estrangeiro e não cuidar do nosso pobre brasileiro? Então a minha resposta, Branda, é que nós não podemos perder a referência. Quem faz uma pergunta como essa, eu tenho que apenas lamentar a falta de entendimento do que ele pensa a respeito de um refugiado. Nós jamais podemos comparar um refugiado, na condição que ele está, com a condição de um brasileiro que está num momento de pobreza. O refugiado é aquele que não tem alimento. Ele vai no supermercado e as prateleiras estão vazias. Se ele precisar de remédio, não tem remédio. Ele vai na farmácia e não tem remédio para comprar. Daí quando tem essa escassez de remédio, essa escassez de alimentos, você sabe o que acontece. Começa a surgir um mercado negro para vender itens básicos. É um local que hoje não tem luz elétrica. São algumas horas por dia que a luz elétrica funciona. Não tem água, não tem escola para os filhos. Então jamais nós podemos comparar a situação de um brasileiro que está no estado de dificuldade com de um refugiado. Além disso, se a pessoa conseguir um trabalho, e as maiores empresas já fecharam, mas se ele conseguir um trabalho, ele vai ganhar 40 mil soberanos. E o que ele faz com 40 mil soberanos? Ele consegue, depois de um mês de trabalho, ele consegue comprar um pacote de farinha e meia dúzia de ovos. Gente, com um pacote de farinha e meia dúzia de ovos, ele consegue fazer, eles chamam de arepas, são algumas panquecas, que ele vai comer por alguns dias. E o resto do mês, como que vai ficar? Então, essa é a condição do refugiado que nós recebemos lá na fronteira. Ele vem basicamente com a roupinha do corpo, uma mochilinha nas costas e mais nada. E como é que tem sido o seu dia a dia em Roraima? Como é a O sua nosso rotina? dia a O que dia, você faz lá? ele é intenso, porque nós cuidamos das necessidades extremas, básicas, daquele que está num estado assim de, não somente de dependência, mas de fragilidade extrema. Para você ter uma ideia, nós acolhemos tanto mães que têm um filhinho recém-nascido, como nós acolhemos idosos, e existe toda uma estrutura que é chamada de Operação Acolhida, onde trabalham as Forças Armadas, onde o estrangeiro chega ali, ele recebe vacinas, carteira de saúde, carteira de estrangeiro, carteira de trabalho, CPF. Ou seja, o Brasil eu considero que é uma mãe para aquele refugiado. Lamentavelmente, ele não tem essas mesmas opções nos outros países aqui da América Latina, mesmo porque a Colômbia somente recebeu mais de 1 milhão de refugiados da Venezuela. O Peru também está com um volume alto. Então o Brasil, com 200 milhões de habitantes, será que nós não conseguimos cuidar de 20 mil refugiados? Claro que conseguimos. Mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho, você não vai conseguir fazer sozinho. É por isso que eu apelo para os líderes, seja um líder empresarial, um líder comunitário, um líder religioso da sua região, da sua localidade, que possa se unir a essa causa. Para você ter uma ideia, Sabrina, nós temos no Brasil 80 mil CNPJs de instituições religiosas. Vou repetir, hein? 80 mil CNPJs de instituições religiosas. Vamos pensar que somente 10% delas resolverem acolher uma família, não mais que uma família. São 8 mil, né? Já vamos ter 8 mil famílias acolhidas. Sabe o que significa isso na prática? Nós vamos esvaziar os abrigos instalados em Roraima. Hoje existem 13 abrigos que abrigam cerca de 7 mil pessoas. Nós temos mais 3 mil pessoas que estão na rua, dormem na rua, dormem nas praças, dormem na rodoviária, dormem onde eles puderem, ou seja, estamos falando de 10 mil pessoas. E tem mais 10 mil pessoas que estão rodando a cidade, que ficam parcialmente em casa de amigos, conhecidos, às vezes 3, 4, 5 famílias no mesmo espaço. Então nós estamos falando literalmente de 20 mil refugiados que precisam de abrigo.
nós criamos uma central de atendimento a toda pessoa que quer contribuir. Então agora eu faço um convite a você que é líder, você que é um líder comunitário, um líder empresarial, um líder religioso, pode nos acessar através do WhatsApp. O número é 19 999 55 90 50. Vou repetir, hein? 19 999 55 90 50. Se você puder, na sua comunidade, na sua região, na sua cidade, abrigar uma família que seja, você vai estar contribuindo muito. Sabe por quê? O pouco que você oferece significa muito para aquele que não tem nada. Agora, Wizard, você tem um caso, uma história muito bonita de empreendedorismo. Você começou do zero e hoje é um bilionário. Chegou o seu primeiro milhão e hoje já está em alguns bilhões de patrimônio. Muitas pessoas na sua posição estariam hoje curtindo a vida e você está abraçando essa causa. Por que você está abraçando essa causa? É uma forma de retribuir tudo que a vida te deu também? Essa pergunta é uma pergunta recorrente, Sambrana. E eu acredito que Deus foi muito generoso comigo, foi muito generoso com minha esposa, foi muito generoso com a minha família e com as empresas que nós criamos. Você conhece a minha história. Quando eu casei, eu ganhava um salário mínimo por mês. Minha noiva ganhava 2. Eu pensei, com 3 salários já dá para a gente casar. E assim nós começamos a nossa vida de casado. Mas naquele momento nós fizemos um pacto, assim, um acordo com Deus. Nós vamos ser fiéis na lei do dízimo. Essa é uma lei que existe na Bíblia, que diz que tudo que você ganha, você deposita 10% para a igreja, para a instituição religiosa que você pertence. E nós fizemos esse pacto com Deus. Se nós queremos sair da pobreza e passar para a prosperidade, sozinho vai ser muito difícil, vai ser com a ajuda de Deus. E eu posso dizer para você que jamais nós conseguiríamos imaginar, naquele momento, todo o desdobramento que a nossa decisão traria. E hoje, quando estou à frente de tantas empresas, eu tenho muito mais recursos do que jamais imaginei ser possível. E você falou a palavra correta, é uma forma de retribuir. Eu descobri que o dinheiro pode trazer facilidade, pode trazer conveniências, pode trazer conforto, pode trazer tudo o que você imaginar em termos materiais. Mas somente quando você está se relacionando com as pessoas, você está se doando a uma causa, quando você está deixando um legado, você tem um pleno sentimento de realização pessoal. Então, eu acho que é isso que eu estou literalmente fazendo hoje. É dando um retorno, dando uma contribuição, e isso me dá uma sensação de paz muito grande. E você doa esse dízimo até hoje? Até hoje, eu comecei lá na pobreza com um salário mínimo, e através dos anos as empresas cresceram, progrediram, e se nós éramos fiéis na pobreza, somos fiéis na riqueza. Agora me conta um pouco hoje em que patamar que estão os seus negócios. Agora entrando um pouco nos seus negócios, quais são as principais áreas? Como é que você define os investimentos? Porque você começou como professor de inglês, sim, montou a rede Wizard e vendeu a Wizard depois de muitos anos por quase 2 bilhões de reais. E podia ter ficado com o dinheiro investido no mercado financeiro, mas você foi comprando várias empresas. Como é que você define os seus investimentos, Wizard? Hoje nós temos investimentos tanto no setor de alimentação saudável, através da rede Mundo Verde, são mais de 400 lojas no país, e daí nós vamos para outro extremo, que é a alimentação de fast food. Então eu brinco que a pessoa na sexta-feira à noite começa com uma pizza, no sábado ele faz um lanche com a família, lá comendo um franguinho assado, no domingo é dia de uma comida mexicana e segunda-feira é dia de fazer o regime no Mundo Verde. Mas, na verdade, voltando à sua pergunta, meu amigo Carlos, o que nós temos feito é concentrado em 3 grandes áreas. Uma é alimentação, que eu já citei. A segunda, no setor esportivo, através do Topper, Rainha e também a Ronaldo Academy, que é a escola de futebol no Brasil e no exterior. E a terceira, nós voltamos a investir no setor de educação, através da WhatsApp. Nos filiamos, juntamos, unimos ao Flávio Augusto
E quando eu falo aqui educação, eu tenho um projeto chamado Aloha, com as minhas filhas Thaís e Priscila, que ele, por um lado, ele é uma promoção de produtos naturais, mas ele também é uma grande escola de empreendedores. Porque a pessoa, muitas vezes, quer entrar como um parceiro de negócio meu, mas ele não tem 1 milhão, não tem 500 mil, 100 mil para ter o próprio negócio, a própria franquia. Mas na Aloha, a pessoa com R$1.000, R$2.000, ele já pode ser um parceiro de negócio. Que é uma empresa de beleza, né, Aloha? É cosméticos, produtos de beleza, produtos de saudabilidade, é uma série de produtos naturais que geram o bem-estar. E a pessoa trabalha isso através, seja da venda direta, seja através da formação de rede, mas com um pequeno investimento. Mas como que você define o investimento? Quando que você olha assim e fala, esse é um bom investimento, nós vamos entrar nessa área? Porque você era de uma área de educação e começou a entrar em vários segmentos, sim, inclusive até logística. Vocês têm a Logbras. Sim. Né? Como é que você define esses investimentos? Então, uma coisa eu preciso compartilhar com você e com todos que estão sintonizados conosco. Todos os dias, mas todos os dias mesmos, Sambrana, eu recebo um e-mail tendo alguma proposta de investimento em algum projeto, em algum setor distinto. E é claro que... Todo dia chega uma proposta. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, todos os dias. É claro que eu, pessoalmente, não vou parar para me debruçar e avaliar e analisar cada uma dessas propostas. Temos um comitê de novos negócios que analisa. Mas, sendo específico, nós resolvemos investir em 2 setores que são fundamentais. Um é aquele que é uma tendência internacional, ou seja, não é um modismo que apareceu e de repente 6 meses ele deixa de existir. E segundo, nós só investimos também em negócios que nós conseguimos ganhar escala. Ou seja, se você for analisar cada um dos setores que nós investimos, está ligado com franchising, redes de franquia, está ligado com consultores, parceiros de negócio, que você ganha escala. Então nós vemos o país como um todo, não vemos somente investimento isolado. Daí você vai perguntar, mas a Logbras é isolada? A Logbras é uma exceção, nós fizemos um investimento imobiliário, mas não é o perfil global. Daí você vai perguntar, e você tem fintech também, a fintech, né? Social Bank. Então, e a Hub Fintech também. Hub Fintech já é digamos assim, é um bicho à parte. Mas é tão interessante, não sei se ano passado eu compartilhei com você como que surgiu a Hub Fintech. Foi do encontro, num almoço do meu filho Charles Martins e o seu colega Rodrigo Borges, e depois do almoço pegaram um guardanapo, desenharam um modelo de negócio e disseram, aqui está o nosso plano de negócios. No início, a ideia era fazer um projeto de gift card. Você quer dar um presente para um amigo que vai se casar, alguém que está fazendo aniversário, secretário, você daria um presentinho num cartão. O valor se escolheria R$50, R$100, 200, 1.000, cada um escolhe. Acontece que aquele pequeno projeto de gift card, ele teve assim, uma proporção, uma dimensão muito maior, quando nós passamos a atender o governo federal, através da Caixa Econômica, com os projetos Minha Casa Minha Vida, Vale Cultura e tantos outros programas sociais do governo. Então, a partir daí, abriu um leque gigantesco e hoje nós atendemos, por exemplo, Uber. Todos os pagamentos de motoristas do Brasil feito no Uber funciona e opera através... Passa pela sua plataforma. Passa pela nossa plataforma. Esse vai ser um próximo unicórnio, a empresa avaliada em mais de $1 bilhão. Então, é interessante pensar, mas nós levamos 27 anos para fazer uma Wizard. E hoje, somente a Hub Fintech já tem o valor global que nós fizemos em 27 anos de Wizard. Já vale R$2 bilhões a Hub Fintech? Esse é o valor que o mercado está pagando. Que o mercado está pagando. Sim. Maravilha. E a gente volta no próximo bloco para falar mais sobre isso. Muito obrigado e até daqui a pouco.